Aí eu vou colocar a apresentação, tá? Janela. Todo mundo está enxergando? Sim. Biologia 4, aí. Beleza. Pessoal, a Biologia 4, quem já teve a curiosidade de acessar o Moodle e toda a nossa mediação vai ser feita através do Moodle, deve ter visto lá que a ementa é bastante ampla, né? É conhecida como a biologia que não tem como ser dada inteira, tá? Entre os professores. Inclusive, tem até um movimento acontecendo para tentar reduzir alguma coisa dessa ementa. O pessoal fala até em aumentar o número de biologias. Então, preparem-se, tem bastante coisa para ser visto. Beleza? Uma das coisas que a gente vai ver é a parte de protozoários, tá? Deixa eu ver se eu achar um marcador aqui, opções de ponteiro. Aqui. Parte de protozoários. Alguém já ouviu falar alguma coisa de protozoários, gente? Semestre passado a gente viu. Viram o que sobre protozoários semestre passado? O professor falou sobre os reinos e a gente entrou, acho que foi no assunto das algas, das amebas, coisas do tipo. Ah, tá. A parte de algas unicelulares, né? Aham. Vocês viram lá que elas fazem fotossíntese, que o oxigênio que a gente usa, a maior parte vem delas, né? Ou não? Isso. Então, os protozoários que a gente vai tratar aqui são exceto as algas, tá? São seres, vocês já devem ter ouvido falar a diferença entre autotróficos e heterotróficos, né? Todo mundo já deve ter ouvido isso. O que é um ser heterotrófico? É um ser que não produz o próprio alimento. Tem que se alimentar de outras fontes que não ele, né? Que ele não tem como produzir o seu próprio alimento. As algas são autotróficas, né? A gente vai falar dos heterotróficos, como, por exemplo, o paramécios, que é esse azulzinho aqui, a ameba, esse amarelinho, né? Entre outros, a giardia, né? Que acaba entrando na gente. E dentro desses protozoários, a gente vai falar sobre as doenças parasitárias que eles causam. Já ouviram falar, sabem, alguma doença que é causada por protozoário? Não? Não. Não? Beleza. A gente vai falar sobre uma hoje e aí as outras eu deixo para conforme a gente for chegando no conteúdo. Hoje é só uma introdução, um pouquinho a respeito, tá? Depois a gente vai falar sobre a embriologia. Alguém sabe o que essa palavra significa? Embriologia? Estudo do embrião. Estudo dos embriões, né? Não só dos embriões, mas de todo o desenvolvimento deles, né? E aí a gente vai começar lá na gametogênese, que é como que os gametas são feitos, né? Falar sobre espermatogênese e ovulogênese. E vamos até ter um ser completo, certo? Falando dos conceitos que englobam isso. E aí, depois disso, a gente entra na zoologia, que como está aqui o desenho, é o estudo dos animais. Acho que isso todo mundo já deve saber, né? Vocês sabem qual que é a principal divisão entre dentro dos animais, assim? Já ouviram falar em vertebrados e invertebrados? Sim. Quem que são os vertebrados? Os animais que possuem coluna vertebral. Coluna vertebral, exatamente. Então, se tem coluna vertebral, é vertebrado, se não tem, é invertebrado, certo? Depois, a gente vai tratar do corpo humano. Fala lá na ementa de vocês da morfofisiologia humana, né? Então, a gente vai passar por todos os sistemas do corpo humano. Vocês devem lembrar aí exemplos de sistema respiratório, sistema nervoso, né? A gente vai falar de cada um deles e aí a gente vai entrar na parte de ecologia, falando sobre
meio ambiente e a relação do ser humano com o meio ambiente, no que diz respeito à poluição, uso de recursos naturais, essas coisas, tá? Então, aqui está a ementa completa, tá? Então, é protozoários e parasitoses humanas relacionadas, embriologia, conceitos embriológicos utilizados para classificação animal, zoologia, morfofisiologia humana, sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor, sistema nervoso e fisiologia hormonal. A parte de controle hormonal da reprodução e da gametogênese, e a ecologia, os conceitos básicos. Só um pouquinho que o Elton está me mandando mensagem aqui. O Elton, estou dando uma aula pro pessoal da 228 agora, aí quando eu terminar eu tento, beleza? A ecologia, conceitos básicos, fluxo de energia, cadeia trófica, pirâmides ecológicas, relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, ciclos biogeoquímicos, ecologia da conservação e impactos humanos sobre ecossistemas. Viram o tamanho da encrenca que vocês se meteram, não? Quase nada, professor. Tá tranquilo? Acho que 3 semestres para fazer isso tá bom, professor. Talvez. O pessoal tem pensado em fazer 6 biologias, ultimamente. Eu não sei, eu acho que daria para a gente dar uma reduzida e uma redistribuída e ficar com as 4. Mas vamos ver. Vocês estão mandando ver no chat, né? Professor, O povo gosta de falar. Biologia 4 é a faladeira, última? professor. A biologia 4 é a última. professor, você conta a presença, participar das aulas ou como é que é? Como é que funciona? Essa aqui em particular eu não vou contar não, mas a gente pode combinar ao longo do semestre aí de ter reuniões onde a presença pode ser importante, tá? Mas essa aqui é só a parte introdutória, ela está sendo gravada, ela vai ser colocada lá no Moodle para quem quiser assistir depois. Aí quando a gente começar as atividades avaliativas, vai ficar mais... pode ficar mais sério essas atividades, tá? Mas eu acho que assim, quando a gente faz um curso à distância, né, de forma geral, a presença nos encontros não é tão cobrado assim, é mais cobrado que sejam feitas as atividades que são propostas, né? Geralmente é isso que a gente faz. Vocês estão vendo a apresentação aí ainda? Sim. Então, Sim. vamos para o próximo slide, que a gente vai tratar, então, de protozoários e parasitoses humanas relacionadas, né? Então, eu pus essa figura aqui, englobando os 5 reinos dos seres vivos, né? Então, reino Monera, que são as bactérias, reino protista, que são os protozoários, reino animal, reino fungos e reino plantas, né? A gente vai tratar só nessa biologia 4 de 2 reinos, né? Que é o reino protista e o reino animal. E vejam como o reino protista é grande, né? Só que ele é extremamente desconhecido. Tem muitos bichos, muitos protistas, né? Muitos seres vivos, mas eles são microscópicos e isso, de forma geral, reduz a capacidade de estudos a respeito deles, tá? E aí, depois que a gente der uma olhada nos protistas, entender quem são os esporozoários, os risópodos, ciliados, ooflagelados, dinoflagelados, a gente vai entrar nas doenças que eles causam. E aí eu pus um exemplo aqui que é a leishmaniose. Já ouviram falar na leishmaniose? Sim. Sim. Minha cachorrinha morreu disso. Minha cachorra morreu disso. Ela morreu disso ou mataram ela por isso? Morreu disso. É uma ótima questão, professor. Ah, verdade, né? Tem essa parte. Né? Não sei, eu tô perguntando, ela morreu naturalmente ou ela foi... A informação que eu recebi foi que ela tinha morrido disso. Agora, Se sacrificaram já é outra coisa, né? né? Porque, assim, por muito tempo, a única solução que era dada para quando o cachorro era diagnosticado com leishmaniose era a eutanásia, né? Vocês sabem por que isso era feito? O que é isso? Eutanásia é quando a gente mata transmissão, professor? o ser que está doente antes dele morrer naturalmente, né? A gente abrevia a vida daquele ser. Alguém tem ideia por que era feito isso?
por conta da infecção? Da transmissão? Evitar o contágio? Né? Transmissão. Porque o que acabava acontecendo é que o cachorro, dentro de casa, ele acabava servindo como um reservatório da doença. Vinha um mosquito, picava o cachorro, aí picava a pessoa e transmitia para a pessoa a doença. O que a gente não quer que aconteça, concordam comigo? Bom, atualmente já se tem alguns tratamentos que são feitos, o que reduz bastante a quantidade de leishmanias, né, que é o protozoário que causa doença na circulação sanguínea do cachorro, o que reduz a chance da transmissão. Não acaba com essa chance, mas reduz essa chance. E devido a grandes manifestações a respeito dos direitos dos animais, né, e muitos animais serem considerados como entes queridos da família e tal, acaba que essa prática da eutanásia por causa da leishmaniose acabou caindo em desuso, né, não se faz mais isso atualmente. Beleza? Mas a gente tem que ter a consciência de fazer sempre o exame, tentar identificar se o cachorrinho que a gente tem ou não esse problema, porque se ele tiver, ele tem que pelo menos passar pelo tratamento para que a possibilidade da transmissão seja anulada. Certo? Esse é só um exemplo de uma doença causada por protozoários. Existem várias outras, mas a gente vai tratar durante a aula dos protozoários. E uma coisa que eu percebi que é bastante importante para vocês é a questão do Enem e de vestibulares. Todo mundo que está aqui quer fazer uma faculdade quando terminar o instituto? Eu acho que grande parte. E geralmente de que tipo de curso? Os mais variados possíveis. Engenharia. A maior parte está na engenharia? Nem Não, não, isso eu não sei. Filosofia. Filosofia? É isso? Todo mundo vai querer prestar o Enem? Aí, Acho que em geral, sim. A maioria sim. eu geralmente não dava muita bola para isso antes, mas eu percebi que parece ser importante para vocês. Aí eu comecei a colocar questões de Enem para resolver, né? Então aqui, por exemplo, tem uma questão de Enem que trata do tripanossoma, só para vocês terem uma ideia de como isso pode aparecer em provas vestibulares e tal, né? Então, a doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é transmitida por insetos conhecidos como barbeiro ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é... E aí, qual dessas respostas vocês acham que é a correta? Eu tô entre o desmatamento e a ausência de saneamento. desmatamento. Eu também. Não. Imaginem que... Para que tipo de doença o saneamento básico é importante, gente? Doenças mais bacterianas, só. Saneamento básico ele é responsável por isolar a gente do quê? Qual é a pergunta, senhor? Não entendi. Por que é importante? O saneamento básico ele isola a gente de um fator que pode ser origem de doenças, né? Que fator é esse? Infecções? Não sei. O que o saneamento básico tira da sua casa e leva para longe de você? Lixo, né? O lixo é a coleta de lixo. Esgoto? Esgoto. O esgoto é composto prioritariamente por o quê? Água. Água, depois... Vírus, bactérias. Dejetos. Urina. né? Fezes e urina, não é? Não é assim que funciona? Você vai no banheiro, dá descarga, e aí as fezes e a urina vão embora para longe de você de uma maneira que você nunca mais vai entrar em contato com ela? A gente espera que vá. Né? A gente espera, né? É o que a gente espera. Como assim? A gente espera encontrar as fezes novamente? Como assim? Não tô entendendo. Que papo é Quais esse? podem ser os problemas de um esgoto a céu aberto? Agora imagina assim, que tipo de doença vocês acham que o esgoto elimina a chance de que a gente as tenha? Diarreia, sei lá. São aquelas transmitidas por fezes e urina, concordam comigo? Sim.
Tá, então se eu tenho uma doença que é transmitida por um inseto que pica uma pessoa, será que saneamento básico faz alguma coisa a respeito disso? Não. Não, né? Seria Então, então, professor? definitivamente a gente elimina o saneamento básico. Sim, a alternativa correta, eu não sei quem que foi que falou que seria aí, então, professor, desculpa. Eu, Davi. Davi, isso, Davi, você acertou, tá? Então, o desmatamento, ele provoca uma migração dos animais silvestres, que são o alimento do barbeiro. Quando o barbeiro não tem mais disponível esses animais silvestres, ele acaba indo para as cidades e se alimentando das pessoas, certo? E dos cães, e transmitindo doença de Chagas dos cães para as pessoas. Doença de Chagas. Beleza? Ficou fácil a pergunta aí, a resolução do exercício? Ficou alguma dúvida? Ficou de boa. Tá bom. Bom, depois que a gente terminar a parte de protozóide, a gente vai falar da embriologia, certo? A gente começa lá na gametogênese, ó, produção de espermatozoide e óvulo, vai passar pela fecundação, onde os dois formam um ovo, todo o processo de clivagem, formação da mórula, blástula, gástrula e neurula, falando dos tecidos que cada um forma, falando, diferenciando animais protostomados de deuterostomados, tá? A gente vai passar por todas essas etapas, até chegar nos conceitos que a embriologia traz, para a gente entender a evolução e classificar os animais, tá bom? Bom, falando nisso, eu trouxe também um exercíciozinho da Unesp. Já ouviram falar na Unesp? Já. Já? Esse exercício vem do vestibular da Unesp de 2018. Então tem uma figura, que é essa aqui, tá? E nessa figura tem um X, que é esse aqui. Vocês conseguem ver todo o slide ou tem alguma coisa na frente de vocês? Porque tá aparecendo um negócio na frente para mim aqui. Dá pra ver tudo. Tudo? Se Não for tem até nada. aí, Tem na frente, senhor. Tem um negócio na frente. Que negócio na frente? A seta do mouse, professor. Tá, mas esse interromper compartilhamento, ocultar Professor, aqui, não tá aparecendo. Apertei ocultar. Ah, consegui, olha só. Vivendo e aprendendo. Tá. Bom, a gente tem, então, o X aqui, certo? O que acontece? Está acontecendo uma dobra na região dorsal do embrião, uma invaginação, e dessa invaginação se origina um tubo. Esse tubo é um tubo nervoso dorsal característico de cordados, tá? Que é um grupo de animais. E ele vai dar origem ao sistema nervoso desse animal, beleza? Então, a resposta correta nesse exercício seria o sistema nervoso, certo? Depois disso, a gente vai começar a entrar na parte de zoologia. E na zoologia, a gente vai tratar do reino animal nos 9 filos. Então, olha lá, reino animal, vamos falar dos 9 filos: poríferos, quinidários, plateumintos, moluscos, nemateumintos, anelídeos, equinodermos, artrópodos e cordados, certo? Já ouviram falar de poríferos? Não? Ninguém? Não. Sim, sim. Quem ouviu falar aí, aonde que porífero vive? No mar, as esponjas são poríferos, não? Isso, as esponjas que vivem no mar, isso mesmo, tá? E aí depois a gente vai falar dos quinidários. Alguém já ouviu falar dos quinidários? Já ouvi falar, mas não lembro o que é. Alguém lembra o que é? Ah, são as águas vivas. Só. São as águas vivas, não? Isso, as águas vivas, né? As águas vivas, elas são bastante conhecidas porque elas muitas vezes causam acidentes nas praias, né? Causam queimaduras. Já ouviu falar que a pessoa tomou uma queimada de água viva? Já. Já Amiga minha já tomou na barriga. Sim. Eu tomei uma no tornozelo uma vez que doeu bastante. Só parece que tem, tipo, umas 100 agulhas entrando na sua pele ao mesmo tempo.
É tranquilo. É. Vocês sabem qual que é uma solução caseira para É vinagre. vinagre? Xixi. Sei. Eu ouvi falar que se você urinar na pessoa, no machucado, ele vai parar de arder. É verdade isso? Eu ouvi Então, falar que sim. quando eu tomei essa queimada de água-viva, foi no tornozelo, né? Aí eu fui procurar ajuda daqueles salva-vidas, sabe? Que ficam assim na praia. E aí ele falou exatamente isso para mim. Naquele exato momento, eu ajoelhei no chão e agradeci. Ainda bem que não era nas costas, né? Ia ser problemático. Ah, não. Você mijou? Professor, você deixaria me. Não, esquece. No próprio tornozelo eu consegui urinar, né? Agora nas minhas costas eu não ia conseguir, não. Não ia ter como. Isso, e realmente alivia, tá? Não é muito legal de se fazer, mas alivia, sim. Bom, águas vivas. Depois a gente vai falar dos plateumintos. Esse é mais difícil, alguém já ter ouvido falar. Conhecem os plateumintos? São aqueles seres primários não, bem antigos, um dos primeiros a surgir na Terra. Um dos primeiros a surgir na Terra. Já tem ideia de algum nome popular para algum bicho do grupo dos plateumintos? Sanguessuga? Sanguessuga é um anelídeo. É aqui, ó. É esse daí que se cortar, ele se restaura? Como é que fala? Os plateumintos têm uma alta capacidade de regeneração, geralmente. Isso. Já ouviram falar nas planárias? Isso, esse era o nome, esse mesmo. As planárias são os plateumintos de vida livre, né? Mas também tem um que é famoso, que chama solitária. Já ouviram falar nas solitárias? Sim, sim. Não é a tênia solitária? É a Algo assim? tênia, é isso mesmo. Isso. A tênia é um parasita intestinal, né? Que acontece em animais como bois, vacas e na gente também, né? Ela ocorre na gente se a gente engolir um cisticerco, né? Depois a gente vai falar dos moluscos. Aí os desenhos aqui tão fáceis, né? Caramujo, caracol. Nemateumintos já é um pouco menos desconhecido. Vocês já devem ter ouvido falar nas lombrigas. Já ouviram falar em lombriga? Sim. Né? Bicho geográfico. Alguém conhece o bicho geográfico? Opa, todo dia pegava, velho. É? Areia. Quando eu era mais guri, eu jogava muito vôlei de areia também. Vôlei de praia agora, né? Não pode chamar de vôlei de areia, mudou o nome, é vôlei de praia. E vivia com os pés todos cheios de caminho do bicho geográfico. Você sabe o que é o bicho geográfico? Não. Ele é uma lombriga de cachorro. E a lombriga ela tem a característica de entrar pela pele. Só que quando a lombriga de cachorro entra na pele de um ser humano, ele não encontra o caminho para a corrente sanguínea, para ir lá para o intestino. Então ele fica andando embaixo da pele, causando aquela coceira e aqueles caminhos que caracterizam o bicho geográfico. E como que tira? Então, tem Pinça, pomadas, agulha, porrada. remédios específicos, né, para isso, né? Tem um que chama mebendazol, que você passa no local e ele vai matando esse verme, né? Geralmente você tem que passar gelo e aí passar no local. Ou tomar o remédio. Vocês devem ter ouvido falar na ivermectina por esses tempos aí, não? Sim. Para que a ivermectina serve? Mata verme. Para verme, né? Para coronavírus ela não serve não, tá, gente? Não sejam enganados pelo pessoal que fala aí. Comer laranja, acho que resolve. Todo mundo tomando, né? Ô, professor. Oi. Aquele verme também que fica no ânus das pessoas. Acho que é oxiurus ou oxiurus, não sei como Isso. Oxiurus, isso mesmo, né? É oxiurose, né? Também é um nemateuminto, tá? Quando a gente for falar deles na parte de zoologia, a gente vai falar das doenças que eles causam também, tá? Depois a gente chega nos artrópodes, articulados, podos, pés, né? Então são invertebrados que têm pés articulados. Conseguem pensar em algum rápido, assim?
Qual é a pergunta? Lula? Não sei, Não, a lula não tem articulação, ela é toda mole, é um molusco, tá? Artrópodes. Alguém consegue pensar em um invertebrado que tem pernas articuladas? Caranguejo? Escorpião, né? Caranguejo, escorpião, aranha, abelha, mosca. Então, quem que são? São os crustáceos, os aracnídeos e os insetos, tá? E mais um monte. É o maior grupo dos invertebrados. Vocês já devem ter percebido isso, né? Quando aparece bicho em casa, a maior chance desse bicho ser um artrópode, não é verdade? É. Professor, Oi. borboleta é um artrópode? Sim, ela é um inseto. É um Nossa, artrópode. Beleza? beleza. Bom, e aí depois disso a gente vai falar dos equinodermos, que é o grupo das estrelas do mar, serpentes do mar, que é interessante que esses animais têm esqueleto interno, os artrópodes têm um ectoesqueleto, os equinodermos têm um endoesqueleto. E além disso, a gente vai ver que até aqui a gente estava falando de protostomados, e aqui a gente entra nos deuterostomados. E isso é uma questão embriológica da transformação do blastóporo, que vocês vão entender mais para frente. Por enquanto, é só para que vocês saibam que a gente vai tratar desse assunto. E aí a gente vai entrar nos vertebrados, cordados e vertebrados. Ok? Vertebrados, então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E peixes, né? Que eu esqueci de falar que era o primeiro. Certo? Certo. Então, a gente vai passar por todos esses filos, falando deles um por um. Bastante coisa, né? E vamos mostrar a principal divisão dos animais, que é invertebrados e vertebrados. Bom, aí eu trouxe uma questãozinha da UEMS. Conhecem a UEMS? sim. Ó, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, né? Fica lá perto do Campo Grande Tênis Clube, na saída para o Detran. Já foram lá no campus? Sim. É bonito o campus daqui, né? Eu acho bem bonito aquele campus. Bom, grupo exclusivamente marinho, cujo corpo na fase adulta apresenta simetria pentarradial, podendo apresentar espinhos na superfície do corpo, endoesqueleto composto por ossículos calcários e animais verdadeiramente celomados, que possuem sistema hidrovascular. Alguém tem ideia de quem que são esses animais? Eu chuto poríferos. Poríferos? Errou. São os equinodermos, tá? Eu ia chutar equinodermo só por chutar. O que é uma simetria pentarradial? É uma simetria na qual eu consigo cortar o animal em 5 planos, obtendo sempre 2 metades que são imagem especular uma da outra. Ficou fácil? Não? Como assim? Não entendi. Ó, se eu pegar Complexo. essa estrela do mar e cortar ela, ó, acompanha. Deixa eu mudar o ponteiro, acho que eu consigo fazer um corte aqui. Pegar a caneta. Olha lá. Estão vendo a linha vermelha aí? Sim. Sim. Viram que se eu cortar aí, eu tenho 2 metades dessa estrela, que uma é a imagem especular da outra? Sim. Tranquilo? Se eu fizer isso de novo aqui, essa não ficou bom, né? Aí tá forçando. Bom, Eu acho que não vai ser semelhante, né? Eu acho. se eu cortar aqui, viram que eu tenho 5 possibilidades de fazer esse corte e sempre obter 2 metades que são imagem especular uma da outra? Sim. Daí vem o nome desse tipo de simetria, que é a simetria aqui, pentarradial. Beleza? Penta vem de 5, simetria pentarradial.
E o único grupo de animais que tem esse tipo de simetria pentarradial são os equinodermos. Entendido? Alguém consegue ter uma ideia de qual que é a nossa simetria? Birradial? Quase isso. Ou monorradial? Sei lá. É bilateral. Tá? Bilateral. Porque eu consigo fazer um corte onde eu produzo duas imagens, duas metades, onde uma é uma imagem especular da outra. Tá? Nós somos bilaterais. O que Ok? significa esse termo especular? Oi? Esse termo que o senhor está mencionando. A imagem especular é a imagem de espelho. Um lado é espelho do outro. Entendeu? Sim. Então, beleza. Depois disso, a gente vai tratar da morfofisiologia humana, passando pelos sistemas, como sistema vascular, sistema respiratório, cardiovascular, sistema digestório, sistema nervoso, sistema hormonal, né, glandular, vários sistemas. Gente, essa parte aqui, se você tiver curioso e antes de mais nada já quiser começar a olhar, tem lá no YouTube, tá? Toda a parte de corpo humano tá lá. Tá muito ansioso para estudar biologia? Já ficou cansado de ficar de férias e quer começar logo? Vai lá, beleza? Como que isso costuma cair em Enem? Então, a cafeína atua no cérebro bloqueando a ação natural de um componente químico associado ao sono, a adenosina. Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a adenosina e combina com seus receptores. No entanto, ela não diminui a atividade das células da mesma forma. Então, ao invés de diminuir a atividade por nosso nível de adenosina, as células aumentam sua atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam. Uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los, com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a excitação dos neurônios, induzindo a hipófise a liberar hormônios que ordenam as suprarrenais a produzir adrenalina, considerado o hormônio do alerta. Então, quer dizer, por que a cafeína deixa a gente alerta? Porque ela estimula a produção de adrenalina. Mas a questão quer saber uma outra coisa. Infere-se do texto que o objetivo da adição de cafeína em alguns medicamentos contra dor de cabeça é contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas. Lembram que a gente leu exatamente isso ali em cima? Ficou fácil? Olha lá, ó. Vasos sanguíneos do cérebro se contraem, né? Bom, mas vamos ver as outras. Aumentar a produção de adrenalina proporcionando a sensação de analgesia? Não. Quando a gente vê a parte de hormônios, de sistema glandular, a gente vai ver que a adrenalina deixa a gente mais agitado e não analgesiado, né? Aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a atividade de células nervosas do cérebro? Não. Ela ocupa o lugar da adenosina e não diminui a atividade do cérebro. Induzir a hipófise a liberar hormônios, estimular a produção de adrenalina? Ela faz isso, mas isso não reduz a dor de cabeça. E excitar os neurônios aumentando a transmissão de impulsos nervosos? Também não. Então, alternativa correta, letra A. Beleza? Mais um exemplo aí de como isso é tratado. E depois a gente vai entrar em ecologia. Vocês sabem o que é ecologia, gente? Todo um sistema repleto de várias coisas que contribuem um para o outro para sobrevivência e, ai, meu Deus, o que eu tô falando? Um sistema de, ai meu Deus, o que eu tô falando? Pessoal, ecos vem de casa, logia e estudo, né? Então seria o estudo da casa. Na verdade, ela é o estudo dos seres, das relações entre os seres vivos, dos seres vivos com eles mesmos, né, entre os seres vivos,
e dos seres vivos com os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos? Alguém lembra? Obrigado. Já ouvi falar, mas não lembro o certo. Pode ser Café? alguma coisa relacionada com temperatura, mas posso ter Aqueles equivocado. que não tem vida? Não, né? Um São negócio fatores assim. que não têm vida. A temperatura é um fator que não tem vida, não é verdade? Então, temperatura, pressão, umidade, etc. Umidade, sim, temperatura, umidade, água, disponibilidade de solo, tipo de solo, tudo isso são fatores abióticos, certo? Então, a ecologia vai estudar a relação dos seres vivos com eles mesmos e entre os tipos de seres vivos que tem e com o ambiente, certo? Pessoal, é muito importante aqui a gente não confundir ecologia, o ecólogo, que é quem estuda ecologia, com o ecologista. Vocês sabem qual que é a diferença entre ecólogo e ecologista? Não. Não? O ecologista é aquele que vai lá defender para que não se caça os animais. É o cara do Greenpeace que invade navio baleeiro para que as baleias não sejam mais pescadas. É o cara que faz campanha de reciclagem, tá? Esse é o ecologista, ok? O ecólogo é o cientista que estuda ecologia. Ele não necessariamente precisa defender o meio ambiente, mas de forma geral, a gente que estuda ecologia acaba defendendo o meio ambiente porque a gente acha que é a coisa certa a se fazer. Tudo bem? Mas o ecólogo é o estudioso, é o cientista que estuda ecologia. Certo? Bom, como que a ecologia vem nas provas? Então, pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão nativa no Brasil, a mandaguari, cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Espera aí que tem uma coisa me incomodando muito aqui. Não pode deixar o negócio desse jeito, nem pensar. Nome de espécie se escreve como, gente? Tô lembrado, não. Olha, então, também não tô lembrado, não. É sempre um nome duplo, né? Duplo, não tem? A primeira palavra tem letra maiúscula. Lembra de mais alguma coisa? Itálico, algo Itálico. assim. A letra virada. A segunda é É. minúscula e Itálico. ela tem que estar em itálico para ser Isso, tratada no texto, né? eu sabia, lembrava, brabo. É isso mesmo. Beleza? Então, olha lá. Esse fungo, olha lá, verificam que a sobrevivência de larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional. Então, a abelha come, mas além disso, ela come o fungo, que tem um monte de importância aí, né? Então, por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo das gerações. O que está acontecendo aqui é uma relação mutualística entre a abelha e o fungo, onde o fungo depende da abelha para crescer dentro da colmeia dela, e a abelha depende do fungo, porque o fungo é importante na alimentação das larvas, reduzindo, tendo ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional, certo? Então, o fungo é importante. Bom, se eu usar um fungicida e matar esse fungo nas colmeias, o que vai acontecer com as abelhas? Com as abelhas? Um controle de pragas? Depende de quem você julga como praga. Então, esse que é o negócio. Essa abelha não é uma praga, na verdade, ela é importante na polinização, inclusive das plantas de produção. Então, não faz sentido, né? Ampliação de espaço. Não, desculpa, acúmulo de resíduo. Que resíduo, né? Ampliação de espaço não faz nem sentido.
Vai acontecer uma redução na população da abelha? Ou incremento no alimento? Não, vai acontecer a redução da população, né? Porque ela vai parar de contar com ação antitumoral, antimicrobiana, né? E isso vai acontecer, vão morrer mais larvas, menos larvas vão chegar na fase adulta, acontecendo a redução na população. Certo, gente? Deu para ter uma ideia do que a gente vai tratar? Sim. Deu. Como é que eu faço agora para parar a apresentação? Já parou. Já parou? Ah, que bom. Pessoal, deu para ter uma ideia do que a gente vai tratar na disciplina? Como que ela vai ser tratada e por que a importância disso? Deu sim. Vocês gostam desse sistema de live semanalmente, então, é isso? Professor, vai ter por acaso algum tipo de aula mais curta, assim, gravada, para explicar algum conteúdo específico? Então? Vinícius, se você der uma olhada no meu canal no YouTube lá, você vai ver que uma grande dificuldade que eu tenho é aula mais curta, tá? Eu vou tentar reduzir os tamanhos. A minha intenção é fazer uma série nova de videoaulas, onde eu vou resolver um exercício. Pegar o exercício e resolver ele tratando dos conceitos envolvidos na solução. Eu acho que isso vai reduzir bastante o tempo e vai ser uma coisa mais prática. Entende? Mas, de forma geral, minhas aulas têm em torno de 40 minutos os vídeos lá. E o que eu sei que é bem longo e às vezes um pouco até chato de assistir, né? Mas eu tenho feito um esforço para tentar reduzir esse tamanho. Vou tentar fazer ainda. Mas, pelo menos, tem bastante informação, aí sim. Sim. E sempre tem uma resolução de exercício com essa intenção de dar essa ideia de como na prática você vai usar aquele conhecimento, tá? E aí eu vou postando essas videoaulas lá. As outras turmas, as do semestre passado, eu não fiz aula ao vivo. Foram sempre... Eu vou parar de gravar porque acho que agora já não tem mais sentido, né? O que eu faço com essa gravação agora? Ela vai para o Drive? Ela vai, pai. Primeiro do senhor, professor. Tá. Vai pro seu Drive.